Boa tarde aos moradores do bairro Vicentina. Saúdo a todos com a santa paz de Deus, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração, não vou tomar mais que 20 minutinhos, é rápido. E vou fazer a oração do Pai Nosso, para que nós possamos estar falando com o nosso Pai do céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra e nos guarda do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Graça te damos, Deus amado e querido, por este dia maravilhoso, com esse sol maravilhoso, esse dia que o Senhor concedeu a cada um de nós, aonde estamos respirando e também ouvindo, falando e também vendo as maravilhas ao qual o Senhor tem criado nesse planeta. Senhor, te agradecemos porque muitos estão neste momento numa cama, num leito de hospital, ou até sofrendo algum tipo de dor, por algum tipo de acidente, alguma coisa que foi na sua vida e veio trazer para ele uma situação difícil. Mas te pedimos em nome de Jesus, visita o enfermo no hospital, aquele que está enfermo na sua casa, aquele, Senhor, que clama pela tua ajuda, em nome de Jesus. Senhor, queremos te agradecer por todo o bem espiritual, material e físico, pelos anos de vida, todo o bem ao qual temos recebido, a família, tudo, o nosso trabalho, tudo quanto o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Vamos louvar o teu nome, Senhor, com a tua santa e gloriosa palavra, para que o Senhor dê o entendimento e fale da forma que o Senhor quiser ao coração e à mente do ouvinte que vai ouvir essa pregação nessa tarde para a glória do teu nome. Assim seja. Amém. Irmãos, nós vamos ler agora, neste momento, uma palavra bem curtinha, que está em Daniel, capítulo 3, onde fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os moços que, diante de toda a adversidade, não negaram o nome de Deus. Ok? Está aqui, encontrei. E está escrito exatamente assim. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que viesse e ouvisse o som da trombeta, da buzina, do pífaro e do saltério, deveria se prostrar diante da estátua ao qual o Senhor Rei ordenou. E assim, irmãos, essa história é verdadeira. É uma história de 3 moços jovens, na flor da idade, deviam ter por volta de uns 20 anos, que foram levados para a Babilônia
em cativeiro. E assim, eles lá passaram um tempo, conseguiram ter uma vida não ruim, apesar de estar em cativeiro. Eles tinham uma vida no palácio, usufruíam das benéficas que o rei os dava ali no palácio, mas tendo todo essas honrarias, todo esse conforto e todas essas benéficas, eles decidiram que não negaria o seu Deus. Coisa maravilhosa, irmãos. Só que o rei já tinha feito a estátua e já tinha feito um decreto. E ele achava que ele era o maioral e que ninguém poderia se opor à lei, ao decreto que ele havia criado. E assim, ele ordenou que todo homem, mulher e criança que ouvisse o som da buzina, saltério e toda sorte de música, deveria se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. E aqui, irmãos, nós vemos o quanto Deus é bom e o quanto Deus é maravilhoso. Porque aqueles 3 jovens foram arrastados em cativo para a Babilônia. E é assim que o mundo faz conosco hoje. Nos arrasta em cativo para a Babilônia deste mundo, aonde está proposto para cada um de nós se prostrar diante da estátua do pecado, diante da estátua que o mundo criou, que nós vamos nos prostrar diante de pecados que são vários, mas aquele que fica com Deus, aquele que não se afasta de Deus, aquele que não nega a Deus, ele pode passar pelo que for, pelo deserto, pela luta, pela guerra, pela fornalha, pela cova, mas Deus é com ele. E ali, irmãos, estava acontecendo o seguinte: aqueles moços, se eles fossem para a fornalha e ainda foi aquecida 7 vezes mais, e se queimasse, aqueles moços estariam fazendo uma honra, uma adoração a Deus. E eles disseram ao rei: rei, não nos interessa que nós tratamos desse negócio. Se Deus quiser, nós morreremos. Se Ele não quiser, nós viveremos. E eles foram e não negaram e não se prostraram e foram para dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais. E o que mostra para nós, irmãos, é que quando nós não desistimos de Deus, Deus jamais vai desistir de nós. Deus nunca desiste de nós. Quem desiste de Deus é o homem e a mulher. E aqui fica o exemplo. Eles foram com a fé que eles tinham de Deus para dentro da fornalha. E dentro da fornalha, Deus deu o livramento para eles. E eles saíram da fornalha sem queimar um fio de cabelo. Foram vitoriosos. E o que acontece neste mundo, irmão, é que vários Nabucodonosor levanta contra a nossa vida para que nós venhamos nos prostrar. Às vezes é um marido, às vezes é um filho, às vezes é uma esposa, às vezes é um irmão, é alguém, é no nosso trabalho, alguém quer que nós façamos
porque hoje é a lei da troca. Se você quiser que alguém te trate de uma maneira que deveria ser obrigatório, com consideração, com respeito, você tem que estar sempre oferecendo algo em troca, porque aquela pessoa, ela só te considera através de interesses. Isso acontece entre marido e mulher, entre pai e filho, entre pessoas que são de relacionamento, amigos, colegas, trabalho, em várias áreas. Você só tem a consideração do outro se você estiver dando algo em troca. E ali, irmãos, aqueles homens mostrou que eles estavam adorando não pelo que Deus ia fazer em troca, mas eles mostraram para o rei que eles tinham temor ao Deus deles. Eles criam e estavam fazendo, se Deus livrasse eles, glorificado o nome de Deus. Mas se Deus não livrasse também, glorificado seria o nome de Deus. E como eu já disse, aqueles homens no dia de hoje, eles eram jovens, tinham aparência, tinham regalia, dinheiro, conforto. Então eles estavam colocando tudo aquilo que eles tinham de uma forma para adorar a Deus, porque eles estavam negando tudo que era a vida deles para adorar a Deus e não se prostrar diante do pecado do inimigo, que sempre traz algo para nos escravizar, para nos colocar escravo, preso sobre a mão deles. E ali, meu irmão, aqueles homens entraram presos com as mãos amarradas, mas saíram de lá libertos, livres. E é isso. Se você hoje estiver passando por qualquer situação e você falar, eu não vou negar o meu Deus por nada. Se você não negar o seu Deus por nada, porque o inimigo, ele faz isso, ele o tempo todo coloca dificuldade para você não estar adorando, para você não exercer a fé. Ele tenta te minar a sua fé, ele tenta minar a sua força, para que você simplesmente esteja sobre o poder dele. Porque você, enfraquecido, você sem força de reação, você é uma presa fácil. Irmãos, eu nunca prego nada aqui de mim. E várias vezes eu venho aqui pregar e falo, Senhor, como que o Senhor quer que eu pregue? Olha a minha condição, não tenho condição nenhuma. Mas ele diz, a palavra que sai da sua boca não é sua, é minha. Você vai abrir a boca, mas quem vai colocar a palavra sou eu. E eu, irmãos, não tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso com Deus. Eu não tenho compromisso com placa, com denominação, com dinheiro no final do mês. Eu não tenho compromisso nenhum. O meu compromisso é dizer para você que Deus te ama e que Ele não te abandona. Mas é como aqueles meninos que naquele dia tiveram diante do rei e decidiu não negar Deus. Deus entrou com eles na fornalha, livrou eles da fornalha e tirou eles lá de dentro, liberto. E o nome de Deus foi glorificado em toda a terra, porque eles não eram conhecidos aqui na terra, mas eles são conhecidos no céu, porque adoraram a Deus entregando a própria vida, ainda que custasse a própria vida deles, como Cristo fez por nós. Eles adoraram. Abraão, quando quis entregar a vida de Isaque em holocausto no Moriá, Deus não deixou que Abraão imolasse Isaque.
e providenciou o cordeiro. Por quê? Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Porque a obediência leva à sabedoria, e a sabedoria leva ao temor, leva à adoração, à santidade, e tudo isso leva à vida eterna. E é o que Deus quer para você, é o que Deus quer para mim, é o que Deus quer para sua casa, para sua família, para o seu bairro, para sua cidade, para sua nação. E você precisa entender que você é um instrumento de Deus para fazer aquilo que é preciso fazer na terra. Deus quer usar você como um instrumento para o reino dele, mas você precisa deixar Deus fazer na sua vida, como aqueles meninos deixou Deus fazer na vida deles. Daniel estava orando e foi feito um decreto para que ele não adorasse a Deus, para que ele calasse a boca. Então você coloca Daniel, Sadraque, e nos dias de hoje, tantos decretos que são feitos para afastar você da presença de Deus, da adoração a Deus, tanta coisa que é feita, mas não aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, ele não vai negar jamais adoração a Deus. E que você seja essa pessoa, não negue a adoração ao Deus verdadeiro, ao único Deus que entregou a vida por você, que te ama, você e a tua família, e criou tudo que você está vendo, e que te deu a vida no dia de hoje. E Ele quer que essa vida seja eterna, porque Jesus Cristo está vindo aí, e Ele em breve vai colocar o reino dele, e o reino dele vai ser eterno. Nós viveremos no reino eterno com Cristo. Então, eu e você temos que tomar a nossa decisão hoje de adorar a Deus como aqueles moços. Fica mais uma vez o convite, não é meu, mas do Pai que te ama. Se você não me negar, se você não se afastar de mim, você vai me ter para todo momento, seja na fornalha, seja na cova dos leões, seja onde for. Deus vai estar contigo e vai te guardar e vai te libertar. Como eu já disse, a palavra não é minha, a palavra ela é de Deus. E eu obedeço a Deus porque, como aqueles moços obedeceram a Deus e Deus deu para eles a vitória. A minha vitória não é nessa terra, a sua vitória, a minha vitória não é aqui nessa terra, mas é a vida eterna. Mas Deus, se eu e você deixarmos Deus fazer na minha e na sua vida aquilo que é o projeto dele, eu e você seremos vitoriosos aqui e na eternidade. Vou orar, e se você quiser, vá, faça essa oração comigo e Deus vai te dar uma vida nova. E você vai ser herdeiro da vida eterna com glória no céu, em nome de Jesus. Amado Deus, foi pregada a tua palavra e os jovens poderiam ter negado o teu nome e continuar no palácio e manter a vida, ainda que havia um decreto de morte sobre a vida daqueles moços, dizendo que se eles não prostrassem diante da estátua de Nabucodonosor, eles seriam lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Aqueles moços decidiram te adorar, negaram a sua própria vida, e assim foi, e o Senhor deu o livramento para eles dentro da fornalha. Que o Senhor dê o livramento para aquele que está te ouvindo neste momento, que pode vir estar numa fornalha agora, ou pode vir estar numa fornalha na eternidade, e assim o Senhor pode livrar na fornalha e pode livrar da fornalha. E assim nós te pedimos, Senhor, que o Senhor toque no coração do jovem,
do avançado em idade, da criança, daquele que tem o temor, que sabe que o Senhor é o único Deus verdadeiro, que cura, salva, que dá vida. O Senhor, neste momento, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração e na alma do ouvinte, para que ele possa entregar a sua vida para o Senhor Jesus e assim ser liberto e também ser liberto da condenação e receber a verdadeira salvação, que é Cristo Jesus, para a glória de Deus. É assim que eu oro. Meu irmão, se você quer, diz aí agora, no teu coração, na tua mente, não precisa nem abrir a boca. Se tiver alguém do teu lado e essa pessoa, ela for contrária à vontade de Deus, você pode dizer no teu pensamento: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida eternamente. Toma a minha vida nas tuas mãos e eu vou te adorar. Fale em pensamento ou em palavra, mas não negue Jesus, a vida eterna e a salvação, porque na Bíblia diz: só esse pecado é que não tem perdão. Negar o sacrifício de Jesus na cruz para minha e para sua salvação. Deus te abençoe, uma ótima semana, que Deus te guarde, que Deus te liberte, que Deus te cure e que Deus te salve para a glória de Deus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Deus seja louvado.